Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Tudo bom? noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? O meu boa noite é para saber se está todo mundo me ouvindo, em primeiro lugar, se está tudo certo com o áudio, se vocês conseguem me ver, se está tudo certinho. Sim, E sim, beleza. Então, estando tudo certo, eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone desligado. A gente vai ter interação. Mas é importante quando um estiver falando, todos os outros microfones precisam estar no mudo, tá? Para a gente ter uma boa interação e para a reunião ser produtiva. Bom, meu nome é Cláudia Schaffer. O tema dessa reunião é home office, né? Os desafios e as oportunidades do home office, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. A Sandra Taralo está aqui com a gente também, que é uma especialista em secretariado remoto. Acredito que muitos de vocês podem ligar as câmeras. Me perguntaram aqui se podem ligar. Podem, devem, na verdade. Tá bom? Por favor, liguem as câmeras, vamos nos ver. É importante a gente ver o rostinho de todo mundo, né? Então é bem bacana todo mundo estar com a câmera ligada, tá bom? Vai ser bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Eu acho que é isso, né? Inicialmente a gente tinha planejado pelo Hangout, a gente fez alguns testes e tinha dado certo, mas não sei o que aconteceu. Por isso a gente migrou aqui para o Meet também, que é uma ferramenta do Google e comporta, assim como no Hangout, 250 pessoas, então acredito que a gente não tenha mais problema com relação a isso, tá? Sandra, você quer se apresentar, falar alguma coisa para a gente começar? Olá, boa noite a todos vocês. Bom, eu entrei com o meu, com o meu e-mail do Secretariado Remoto Especialista agora que eu vi, mas tudo bem. Sandra Taralo, espero que a gente tenha uma noite boa, cheia de informações, que a gente consiga trocar várias informações aqui. Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas direto lá no nosso grupo de WhatsApp. Acho que fica bem legal para a gente poder começar respondendo lá aquelas perguntas. Depois a Cláudia vai abrir para vocês as questões. Bom, para quem não me conhece, eu sou um profissional de secretariado executivo que já há muitos anos migrou para o empreendedorismo com o secretariado remoto, que eu conheço já há quase 12 anos. Palestro, tenho cursos em faculdade, curso online nessa área e falo e gosto muito dessa área. E nada mais importante nesse momento falar sobre isso, porque virou um tema muito, muito comentado, tanto profissional home office como profissional de secretariado remoto e assistente virtual. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, tanto para profissionais que já trabalham em home office, que tem essa possibilidade agora, como para profissional que pretende se tornar um profissional empreendedor. Ótimo, Sandra. Ótimo, ótimo, ótimo. Então a gente vai começar abordando as perguntas que foram deixadas no grupo, tá? Qual que é o intuito dessa reunião? É a gente sair daqui melhor do que a gente chegou, né? É sair com ideias, com informações, com dicas, com insights. Então esse é o nosso objetivo, é ajudar vocês, tá? Eu trabalho há 14 anos no secretariado, trabalho em empresa e com a pandemia, pela primeira vez, eu estou trabalhando na minha casa. Então, assim, do dia para a noite, literalmente do dia para a noite, colocaram um laptop debaixo do meu braço e falaram até mais, tá? Sem treinamento, sem nenhum tipo de instrução, para o home office, tá? Embora eu tenha experiência no secretariado, com o home office eu não tinha experiência. Estou adquirindo agora. Acredito que muitos de vocês também estejam no mesmo barco que eu. Então, a ideia aqui é trocar ideias mesmo, falar a respeito dos nossos desafios e também das oportunidades. Antes de ler as perguntas, eu conversei com algumas meninas do secretariado que disseram o seguinte: Cláudia,
o que eu posso fazer agora? Porque com a pandemia, a empresa que eu trabalho reduziu a carga horária. Podem fazer perguntas por aqui. Reduziu a minha carga de trabalho, reduziu a carga horária, né? E, consequentemente, reduziu o salário. Então, o que fazer, de repente, né? O que a gente pode fazer com esse tempo que hoje você não tem, que você tem disponível? Então, como utilizar esse tempo a nosso favor, né? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, eu vou consultar aqui o meu celular, porque tem muitas perguntas aqui, então, deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Gente, no grupo do WhatsApp, se vocês puderem ajudar as pessoas que estão fazendo perguntas lá, mandar o link e tudo mais, porque eu não vou conseguir falar com vocês aqui e responder o pessoal lá, caso surja alguma pergunta, tá? Então eu peço essa ajuda de vocês para poder fluir e a gente seguir adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre. E aí, deixa eu só ver aqui. Sandra, você consegue ver o pessoal? Porque eu tenho uma lista aqui do meu lado direito. Eu tô Para ver se de repente alguém quer falar, levantar a mão. Você consegue ter essa visualização? Eu tô olhando tanto o chat quanto as pessoas que estão aqui ao lado. Se aparecer, então eu vou te falando também. Tá, se alguém quiser falar, né, sinaliza que aí a pessoa abre o microfone e participa, tá? A interação com vocês, a participação de vocês é fundamental para essa reunião, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui por ordem. Vamos lá. Cláudia, eu gostaria de ter exemplos de práticas saudáveis de interação do time de trabalho. Sabe aquele momento do cafezinho que o distanciamento não proporciona? Quem sabe alguma dinâmica online, algo nesse sentido? Acho interessante. Então, assim, vou colocar a minha visão a respeito do que. Deixa eu ver aqui o nome da nossa amiga. Ah, tá, foi a Sabrina. Sabrina, você está aí? Um beijo para você. Estou, um beijo. Um beijo. Bem, tem muitas pessoas, tem muitos grupos de pessoas fazendo happy hour online. Não sei se vocês já viram. Eu nunca participei de um, tá? Então eu não sei, já ouvi dizer que tem alguns problemas, um quer falar, o outro também quer falar, e aí o pessoal se empolga, e aí vira um banzé. Então, assim, eu nunca participei desse tipo de evento online. Mas eu acho que, sabe o que funciona muito bem, gente? A gente passar a mão no telefone, no velho e bom telefone, ligar para a pessoa, ou ligar para as pessoas, e genuinamente querer saber como a pessoa tá. Né? E aí, como que você tá? E tudo mais. Tem o WhatsApp, que é uma ferramenta que super ajuda nesse sentido. Mas o telefone nada substitui a velha e boa ligação telefônica. Vocês não acham? É tão gostoso receber um telefonema. Né? Eu sei que muitas vezes a gente está corrido, não tem tempo e tudo, mas quem sabe esse seja realmente um momento para a gente regressar, né? Dar um passo para trás, para poder, então, dar um passo para frente, né? E realmente nos aproximar das pessoas. Então, assim, tem o online, esse tipo de reunião super ajuda, esse tipo de ferramenta super ajuda. De repente, você pode marcar aí uma reunião com os seus colegas de trabalho, com os profissionais que atuam na mesma área que você, dentro da empresa. Então, uma reunião aí com 3, 4 pessoas, eu acredito que funcione super bem, você consiga saber da vida da outra pessoa, como que ela tá, como que tá a família e tudo. Então, eu acredito que esse tipo de ferramenta que a gente está usando aqui, numa proporção menor, mais particular, pode ajudar. Sandra, você quer falar alguma coisa sobre isso? Deixa eu ligar o microfone. Senão eu vou falar sem o microfone, aí não dá. Aí não dá. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que já estão praticando esse tipo de experiência de encontro online.
Eu acho que é um momento de usar as ferramentas para esse tipo de interação. É claro que para quem está acostumado no dia a dia de conversar, de estar próximo das pessoas, tomar um café, ficar ali próximo, é interessante ter, mesmo que de forma distante, essa interação. É, porém, eu também acredito que para as pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência em home office, tudo deve ser muito difícil, né? Ficar no home office é difícil, encontrar um espaço home office é difícil, ter a compreensão das pessoas da família é difícil, e também encontrar, no caso que quem trabalha, ter esse contato também é difícil. Eu acho que é um momento de todo mundo tentar se conectar de alguma forma, mesmo de forma online, eu acho que é importante, né? Para quem trabalha CLT, mesmo desta forma, eu acho que dá para começar, pelo menos, a ter algum tipo de contato com as pessoas. Eu sei que aqui no grupo a gente tem alguns grupos de pessoas que estão a fim de entender um pouco mais sobre home office. É, é interessante a gente tentar também entender cada um, né? Saber como que tá. Eu vi que teve uma pessoa que colocou aqui, Cláudia, aqui na parte do chat, que também está na mesma situação que você, que trabalha com executivos, e que também foi a primeira vez, né? Qual é o método que você está usando de organização de trabalho na sua casa? Assim, como que você está lidando com isso nessa questão de quem trabalha CLT e está em home office? Olha só, os primeiros dias foram os mais difíceis, acho que isso é normal, comum, né? Então, os primeiros dias, até eu sentir a situação na real, foi mais difícil. Então, organizar o meu dia foi o mais difícil. Então, horário para acordar é óbvio que é super importante. Eu ainda tenho dificuldade, sinceramente, de me arrumar para sentar e trabalhar. Eu admiro muito quem consegue fazer isso. E é sim algo importante, não ficar de pijama o dia todo. Eu não fico de pijama o dia todo, mas eu não coloco saia ou um terninho, blazer ou uma roupa mais ajustadinha, mais arrumadinha para trabalhar. Eu não faço isso, tá? Nunca fiz, desde o começo até hoje, nunca fiz. Mas é importante você ter um lugar para você trabalhar e você ter uma organização, uma agenda para o seu dia. Então, eu gosto de trabalhar com listas. Então, eu listo tudo que eu vou fazer no dia seguinte. Então, no final do dia, eu faço a relação de tarefas a realizar no dia seguinte. Então, eu gosto de ter essa lista. Eu tenho post-it espalhado aqui na minha mesa. O que eu fiz? Eu tinha um quartinho nos fundos da minha casa que não era utilizado, tinha um monte de bagunça, eu tirei essas bagunças, eu comprei um balcão, desculpa, de recepção, que estavam vendendo mais barato, então eu coloquei esse balcão de recepção nesse quartinho, tem alguns ajustes que eu ainda quero fazer aqui. No meu apartamento eu já tinha internet, mas eu contratei internet para ficar aqui no meu ambiente de home office, que é um custo a mais, que a empresa não vai me ressarcir, é um custo que eu estou pagando, né, tirando do meu bolso. Então, aqui na minha mesa eu tenho o balcão, eu tenho as minhas coisas que eu trouxe todas elas do escritório junto com o meu note, eu tenho a internet e eu tenho o telefone celular da empresa que eu utilizo para fazer chamadas. Então é isso. Acho que organizar o seu dia, planejar o seu dia é bem importante. E aí você planeja o seu dia de acordo com a sua demanda, de acordo com a demanda do seu chefe, de acordo com a demanda da empresa que você trabalha. Então, sempre pensando no que o outro quer receber, não no que a gente está afim de dar. Pensando em dar o melhor para o outro. Qual é a necessidade hoje do meu executivo? E mudou a necessidade. Não é mais a mesma. Nesse cenário mudou, muitas coisas mudaram. Então, qual é hoje o cenário do meu executivo, da empresa que eu trabalho, como eu vou me encaixar nesse cenário? Eu acho que tem um outro ponto importante para quem já trabalha ou já tem uma rotina de trabalho home office,
eu já estou indo para o 6º ano, né? Totalmente em home office. Eu acho que essa rotina, essa organização, ela vai fazendo parte da sua vida. Hoje eu acho que eu tenho uma rotina de vida melhor do que eu tinha quando eu comecei. Então eu super entendo quem está entrando no home office agora, seja porque está no CLT e ficou por conta da pandemia em casa, ou porque você está querendo entrar no mundo empreendedor. É difícil no começo mesmo, não é fácil, não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, então eu queria fazer muita coisa e acabei esquecendo os meus princípios lá de motivação para o home office. Então hoje eu sinto que eu consigo acordar, eu coloco uma roupa de ginástica, né, que eu denominei ginástica, faço uma caminhada, escuto o livro, ali o audiobook, depois eu vou, sabe, tomar um café, me troco, aí eu sim, eu preciso dessa rotina, eu gosto dessa rotina, porque para mim, me trocar, me arrumar e sentar no meu local de trabalho aumenta a minha produtividade, eu me sinto realmente preparada para o trabalho, já fiz como a Cláudia falou, tipo, de acordar, colocar qualquer roupa e sentar. Hoje eu já me preparo um pouco mais, porque você vai se conhecendo melhor. Hoje eu consigo me organizar na questão das demandas, então não preciso estar aquele horário, né, tido como o horário padrão das empresas das 8 às 18, então eu consigo trabalhar em horários mais alternativos e os meus parceiros aí, os meus contratantes entendem que a entrega é a questão e não o horário fixo. Eu entendo também que o pessoal que está trabalhando em CLT, mesmo com essa flexibilidade de estar trabalhando em casa, a empresa ainda quer que você trabalhe naquele horário chapado, digamos assim, das 8 às 18, né? Então, eu entendo, Sandra, com tanta pesquisa que eu faço em relação a isso, que após pandemia, mesmo com as empresas dando essa flexibilidade nesse momento, após isso, as empresas vão mudar também na questão do conceito. Elas vão liberar mais em home office, não só 1 ou 2 dias, como eu sei que algumas empresas, inclusive teve uma pessoa que escreveu aqui, elas vão liberar, sim, mais dias, elas vão ser mais flexíveis na questão do entendimento do profissional e do quanto que ele pode entregar sem ser tão ali colocado dentro de um padrão. E eu acho que a questão, até para quem trabalha como eu em relação ao empreendedorismo, essas empresas e esses profissionais vão olhar de uma forma diferente para um profissional que vai trabalhar com um profissional de prestação de serviço. Então, eu acho que a cabeça desses profissionais estão mudando, a relação também, profissional ou prestador ou CLT, eu acho que tudo isso vai mudar bastante. Sim, na empresa que eu trabalho, por exemplo, eles... Acho que eu estou ouvindo um pouco de eco. Peraí. Deixa eu desligar o meu... Tá. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, eles lançaram uma pesquisa para todos os colaboradores, pediram a contribuição para a resposta dessa pesquisa, porque eles já estão fazendo uma nova empresa, né? Então, eles já deixaram bem claro para a gente que o cenário que a gente vai encontrar após pandemia é totalmente diferente daquele que nós deixamos ao sair, tá? Eu vou ler aqui as perguntas que estão deixando no chat, e aí, na sequência, que eu vou ler e eu vou falar um pouquinho a respeito do que estão colocando aqui, na sequência, eu vou pedir que quem quiser se manifestar, fale aqui no chat, eu quero, e aí a gente vai ouvir, tá? Vai começar a ouvir vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. A Alexandra, ela pergunta, como apresentar nossas tarefas e os nossos resultados? Bom, vou falar o que eu tenho feito no meu caso, tá? No meu contexto. Eu comecei a trabalhar, eu saí de uma empresa e fui para uma outra empresa tem 5 meses, então ainda estou no processo de conhecimento, de reconhecimento do terreno. Então, algo que tem funcionado comigo e com o meu chefe é me mostrar presente, é me mostrar bem disponível, tá? Independente dos horários aí,
horário aquele horário fixo, né, das 9, no meu caso, das 9 às 19, porque eu tenho 2 horas de almoço. Então, ligar para ele, fazer chamadas, fazer videoconferências, fazer reuniões, igual nós estamos fazendo aqui. E aí eu pontuo tudo que eu tenho que falar com ele, marco um horário na agenda dele, e aí faço essa reunião online com ele, e aí vou batendo os assuntos, tá? Então, eu acredito que a gente tem que usar mesmo as ferramentas a nosso favor, e colocar a nossa cara no vídeo, sim, e conversar com o nosso executivo. A gente não está acostumado com isso, mas é algo que a gente precisa começar a fazer, tá? Para quem não faz, eu acredito que esse tipo de contato, a gente precisa ter esse contato mais próximo com o nosso executivo, e a forma de ter esse contato é por chamada de vídeo, é fazer uma reunião, assim como nós estamos fazendo agora, e até legal que a gente, né, vocês vão falar aqui, a gente vai conversar, para vocês sentirem como é isso para aquelas pessoas que não têm costume de fazer, tá bom? Cláudia, deixa eu só fazer um adendo. A Uhum. questão de quem trabalha já em home office e trabalha com profissionais à distância, existem ferramentas que você pode usar e relatórios que você pode fazer da produtividade do trabalho, de o quanto você está fazendo, o que você está fazendo, né? Alguns profissionais fazem semanalmente, mensalmente, diariamente. Então, quando, no caso, um profissional que você não consegue ter contato com ele diretamente, porque acontece também, ou você, mesmo nesse tumulto de coisas, você não está conseguindo ter um contato e mostrar para ele o que você está fazendo, mas você quer se mostrar presente, como você diz, dentro ali da empresa e resolvendo as questões, você pode fazer esse relatório. Acho que um profissional da área que presta serviço, secretariado, enfim, área administrativa, sabe colocar dentro de uma planilha o que ele está fazendo, né? Na questão de um profissional de secretariado remoto, no meu caso, a gente precisa fazer isso para cobrar. Você precisa mostrar para ele o que você está fazendo para você cobrar. No caso, o profissional que está trabalhando CLT todo dia como profissional ali, sentado na mesa ao lado, que eu já fiz isso durante 15 anos, à distância você precisa mostrar para ele o que você está fazendo diariamente. Acho que é uma forma você conversar, quando você não consegue, uma forma você relacionar e mandar. Mesmo que aquilo não foi pedido, de alguma forma, você pode fazer e mostrar que você está fazendo. Acho que dá para fazer, não tem nenhum problema quanto a isso. Legal, Sandra, obrigada. A Rosana, ela pergunta, ela diz assim: na empresa onde trabalho já tínhamos a política de um dia de home office semanal, mas todos os dias realmente muda. Estou desde o início da pandemia 100% em casa também. A Renata, a cada 15 dias eu mando para minha chefe uma listagem, né, que é a que a gente estava falando agora, de tarefas que fiz e o quanto estou rendendo remoto, até como estratégia futura, pois é a primeira vez que estou remoto. Muito bem, é isso mesmo, a gente tem que se mostrar presente, a gente tem que mostrar, até um indicador, né, de resultado que a gente acaba fazendo para o nosso chefe. A Carolina Bastos, no início também achei complicado, nunca tinha trabalhado em home office, mas arrumei um cantinho para mim, numa escrivaninha com o meu note e todo o material. Sigo uma rotina com hora para acordar, me exercitar e começar a trabalhar. Estou amando. Eu também estou amando, Carolina. Eu não sei, aí vocês vão ter oportunidade de falar, mas assim, eu tô amando não ter que pegar trânsito, eu tô amando não ter que escolher roupa para ir trabalhar, eu tô amando não ter que ficar naquela pilha louca, sabe, de ter o horário certo para chegar, tô amando o horário certo para chegar no sentido de não pegar esse trânsito todo e muitas vezes ter o receio de chegar atrasada, então eu posso dormir um pouco mais. Então tem muitos benefícios no home office, sim, e os desafios também. A Cristiane, exatamente, hoje começamos 7h45 e paramos às 15. Francisco, Sandra, quais são os benefícios do home office para a empresa?
Então, Sandra, você responde essa e a gente vai abrir para eles falarem com a gente, tá? Pode ser? Sim, na questão de prestador de serviço, a questão é que o custo é bem menor, né? Você tira muito do custo de um profissional em CLT, digamos assim, para você ter um prestador de serviço à distância, fazendo uma prestação de serviço de secretariado remoto, área administrativa, assistente virtual, enfim, a forma que cada um pode chamar. Na questão de um profissional e uma empresa CLT hoje, a gente vê que o baixo custo na questão de manter uma startup, por exemplo, né? Os profissionais trabalham sem posição fixa, às vezes mesmo de casa, né? Profissionais que abrem mão de ser CLT para CPJ, então o custo para a empresa é muito menor e às vezes o rendimento é muito maior. Então, por isso que eu pelo menos acho isso, que após pandemia, a questão de muitas empresas que sempre tiveram a cabeça muito fechada na questão de ter funcionários trabalhando em home office, eles vão olhar nessa questão, na questão do custo, porque fatalmente muitas empresas vão ter que, a princípio, demitir. E essa questão de não demitir e poder ter esse mesmo funcionário que já conhece a empresa, que já conhece o processo, à distância, ganhando um pouco menos ou tendo alguns custos de forma diminuída ali dentro da empresa, eles vão pensar nisso. Eu acho que o home office é usado no mundo inteiro por muitas questões, né? A gente ficaria aqui um tempo todo falando, 1 hora falando só isso, mas a questão financeira, eu acho que é uma questão que pesa bastante. Fora outros benefícios, né? Que nem a Cláudia falou, de não ter que pegar trânsito, uma empresa que tem uma área de refeitório, não precisa de uma área tão grande, enfim, várias outras coisas, né? Mesa, cadeira, luz, computador, enfim, você vai começando a colocar e ler sobre o assunto, você fica horas pensando nisso. É isso aí, sem locomoção, sem trânsito, sem estresse, pelo menos nesse quesito, né? Gente, vamos falar? Vocês querem falar? Quem quer falar? Aí, coloca aqui no chat pra gente. A contribuição de vocês é super importante, tá? E aí vocês abrem, a gente vai, você pode abrir o seu microfone e participar aqui. Ninguém? Tá todo mundo envergonhado? Vamos falar. Eu, Renata. Vai lá, Renata, por favor. Oi, boa noite. Não sei se vocês me escutam. Sim. Sim. Eu vou deixar a fotinho mesmo, porque eu tô sem maquiagem, relaxada no sofá, então é melhor. A minha pergunta é, talvez para Sandra ou até para você. Eu participei da live da Sandra, acho que foi semana passada ou nessa semana? Não, semana passada. E eu lembro que no primeiro dia teve uma participante que perguntou, falou a seguinte frase: eu acho que a secretária remota ela tem que ter mais estratégia do que ela vai me oferecer de serviço. Por exemplo, perante uma pandemia, essa pessoa falou, não adianta ela me oferecer gerenciamento de e-mails, porque não é o que eu estou precisando nesse momento que está essa pandemia toda. Mas, por exemplo, se eu só trabalho remotamente e os meus serviços estão fracos perante a pandemia, que tipo de estratégia específica que eu posso fornecer para o cliente, até mesmo como propaganda? Por exemplo, de repente, uma pessoa que trabalha com doce, obviamente, quando é Páscoa, mesmo que ela não sabe fazer ovo de Páscoa, ela vai anunciar ovos de Páscoa. Quando estiver perto do Natal, ela vai anunciar coisas de Natal. Mas perante uma pandemia dessa, eu poderia divulgar meu trabalho com marketing melhor para ter mais cliente, mas divulgando que tipo de atividade? Sei lá, eu posso ir fazer compra online para você que não quer sair de casa. Um exemplo. Porque eu não entendi muito bem essa pergunta. Entendi também que ela quis dizer, mas a pessoa comentou dessa forma, que o ideal é a gente focar no objetivo exato da pessoa. Mas como é que eu vou saber qual o objetivo exato da pessoa, sendo que eu não sei ainda, entendeu?
Eu não tive o contato para oferecer. Vamos supor, se eu tivesse que fazer uma propaganda perante essa pandemia, que eu estou sem cliente, que tipo de marketing que eu poderia usar? Desculpa, eu não vi seu nome, Renata, é isso? Isso. Cláudia, eu vou responder, tá? Renata, na verdade, assim, você é profissional de secretariado? Eu sou secretária executiva bilíngue, mas eu trabalho como CLT. Tá. Vamos lá. Existe uma, entre aspas, fantasia em relação ao secretariado remoto, que eu luto bastante, muito, para desvincular algumas coisas. Primeiro que assim, no meu modesto ponto de vista, como uma pessoa que trabalha com isso e que pesquiso bastante sobre o assunto. Primeiro que assim, não existe um grupo de serviços que todo mundo vai fazer igual. Primeira coisa, por que eu coloquei essa história de especialista? Porque eu acho que você é muito boa em algumas coisas que eu não sou, entendeu? E eu sou muito bom em algumas coisas que você e outras pessoas não são. Então, eu acho que, primeira coisa, cada pessoa tem um grupo de serviços que ela pode colocar no mercado. Essa história de que a fulana faz gerenciamento de e-mails, a outra faz gerenciamento de redes sociais, a outra faz compras e vendas, e eu também vou fazer, para mim, Sandra, é errado. Eu acho que a questão é você tem que conhecer aquilo que você vai fazer e o nicho de atuação que você vai conseguir perante as suas habilidades, a sua competência, aquilo que você já conhece e o ramo de atividades que você trabalha. Primeiro de tudo, eu acho que é isso. Uma outra questão este momento de pandemia é um momento de você captar clientes? Sim e não. Primeiro que assim, dentro do nicho que você trabalha, você falou de doce. A boleira que faz bolo ali na esquina, ela tá com a loja dela fechada e não tá conseguindo vender porque ela não sabe mexer na rede social. Ora, se eu sei fazer isso, eu posso lá, perante um valor, ajudá-la a vender. Isso é uma coisa, isso é a cabeça do empreendedor. É tentar se montar naquele momento em alguma situação para você conseguir ganhar um dinheiro e também conhecer alguma coisa, fazer uma coisa diferente. Isso é a cabeça do empreendedor que tenta sair de uma crise fazendo alguma coisa para ganhar um dinheiro e até, quem sabe, virar uma coisa futura. Outra coisa é você ser estabelecida dentro de uma carreira, de um modelo, que é o meu caso e o caso de algumas pessoas que já têm seus clientes, que mesmo na pandemia você não tem problema muito grave. É claro que eu tenho um cliente que pediu para diminuir o valor, que pediu para parar um pouco, um mês, 2, para a gente ver como é que vai ficar. Não que eu não esteja passando por crise, estou, mas a gente tem que tentar desvincular o modelo que as pessoas vendem na relação do secretariado remoto do que acontece com a gente. Cada um é uma empresa, entendeu? Na questão do que ela falou lá, eu também entendi, mas é muito difícil numa live rápida, assim, você tentar mostrar todos os modelos que eu acredito que existem de uma forma rápida, entendeu? Mas eu acredito que a atividade tem muita abertura para muita coisa. Não sei se eu consegui me fazer explicar direito para você. Não, entendi. E até também a gente só vai saber da necessidade do cliente conversando também com ele, né? Porque ela até citou, falou assim: ela devia ter me fornecido serviço de formatação de documentos, mas como é que eu vou saber que ela queria formatação de documentos em meio à pandemia? Não dá para ser adivinha, por mais que muitos acham que a secretária tem que fazer mágica, e como diz meu chefe, dizia meu chefe, você tem que saber o que eu estou pensando antes de eu pensar. Né? Eles têm essa fantasia, assim, de que a gente tem que ser a fada madrinha de tudo, né? Uma secretária, como eu já trabalhei como secretária de presidência, e eu tinha um modelo de função ali, você mais ou menos vai entendendo o que o seu chefe vai querendo. Claro que cada perfil acaba precisando de uma coisa um pouco diferente do outro. Eu gostava muito de estudar o perfil do meu
presidente ali do cara que eu estava trabalhando. Eu, às vezes, pesquisava com a própria mulher dele. Olha, e aí? O que ele gosta? Como que ele faz? Como que é? Eu trabalhei numa associação onde eu tinha contato direto com o homem e com a mulher. Então, para mim, de certa forma, era mais fácil. Hoje, como empreendedora de secretariado remoto, quando alguém entra em contato comigo, tanto eu quanto minha equipe, porque hoje eu trabalho com outras pessoas trabalham na minha equipe comigo, quando uma pessoa vem procurar a gente faz uma pesquisa grande sobre a pessoa e sobre a empresa que ela trabalha. Eu não vou para uma reunião para conversar com alguém se eu não conhecer o negócio dele. E quando eu vou, eu já vou pensando no que eu posso dar para solução, entendeu? Então, tudo é uma pesquisa. Quando você chega para falar com uma pessoa, você sabendo do negócio dela, e se você já está imerso naquilo, você sabe o que você vai oferecer para ela, mesmo que ela não saiba. Às vezes ela nem quer aquilo, mas você dá o problema e a solução para ela. Ela vai falar, opa, então eu vou precisar disso. Então, é muito estudo mesmo. Negócio, quando você tem um negócio, você tem que estudar sempre, direto. Eu gosto disso. Você tem que gostar de gente, gostar de negócio, gostar de ler, gostar de saber de como são feitos os negócios. Então, é muita coisa, não é uma coisa tão rápida, tão simples, né? Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá ótimo, obrigada. Nada, imagina. Obrigada, Renata. Alexandra, ela quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Alexandra. Pode ligar aí o seu microfone e falar. Quer fazer uma pergunta ou uma contribuição, não sei. Alexandra? Oi, conseguem me ouvir? Tô te ouvindo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada pela iniciativa de vocês de abrirem esse espaço para a gente conversar. Eu queria falar mais um pouquinho com vocês com relação a essa questão das atividades. Então, eu acho que já é um tema recorrente e, inclusive, a gente estando no escritório e que eu senti um pouco ainda mais gritante estando à distância. E por isso eu queria falar um pouco mais sobre isso com vocês. Então, assim, nas 2 últimas semanas, eu fiquei agendando reuniões. Então, como esses contatos pessoais não estão acontecendo, eu fiquei todos os dias, o dia inteiro, agendando reuniões. E a pergunta é, como mostrar o resultado disso para o chefe? Então, claro que aparecem outras coisas para você fazer, porque quando a gente pensa, acho que a Renata tinha falado, em fazer uma lista de atividade e mandar a cada 15 dias. Então, assim, a gente pode trabalhar com o Trello, por exemplo. A empresa lá tá usando a ferramenta, acho que é Cambo, mas eu não consigo ver a efetividade devido ao tipo de atividades que a gente tem, que normalmente são poucos, é exceção quando você precisa de um acompanhamento. Normalmente é coisas que você começa e termina. Então, assim, às vezes você gasta 2 horas tentando fazer alguns contatos para conseguir agendar uma reunião. Como mostrar esse resultado para os chefes? Eu queria justamente poder, no final de cada semana, mandar um relatório para ele mostrando o resultado, como que medindo o resultado daquilo que a gente conseguiu fazer. E você não consegue ver a efetividade nisso utilizando o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta que ele consegue acompanhar suas atividades. Ou você acha que mensurar agendamento de reunião é muito inefetivo, ou ele não vai enxergar isso como algo, nossa, ela está produzindo? Então, por mais que eu tenha, digamos que eu agendei 12 reuniões em uma semana, e aí eu coloco lá reunião com A, B, C e D. Uhum. Eu acho que isso não mostra, não indica o resultado, entendeu? Quando eu colocar lá 6 reuniões agendadas, eu consigo imaginar assim, nossa, você levou uma semana, foi isso que você fez? Entendi. E você acha que presencialmente você consegue mensurar isso com mais força para ele? Qual que é a diferença entre o online e o presencial nessa situação? Então, na verdade, eu acho que já é um desafio pessoalmente,
Só que pessoalmente, no escritório, isso também é um gap que eu acho que tem ali, mas as pessoas estão te vendo em movimento. Cláudia, eu posso só dar um... Pode falar, Sandra. Claro. Olha, eu trabalhei, quem conhece minha história sabe que eu trabalhei numa ONG internacional que se chama Rotary, e eu trabalhei 15 anos com 15 presidentes diferentes. Eu não sei o ramo de atividades que você trabalha, mas na questão do Rotary, eu trabalhava numa sede sozinha. Eu já trabalhava em home office, só que era lá dentro sozinha. E a minha questão também, eu tinha que demonstrar para eles o que eu fazia durante a semana. Também era uma questão relacionar. Só que eu também senti muito o que você está falando. Fiz ligação. Quantas vezes? Tem semana que eu fazia ligação para pedir doação, para pedir cadeira de rodas, para entregar coisa, para ligar para o hospital para entregar remédio, porque o Rotary trabalha com vários tipos de coisas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas eu comecei a relacionar as ligações com o que acontecia. Vamos supor, liguei para fulano para pedir remédio, exemplo, e o remédio foi entregue em tal lugar. Liguei para a reunião de conselho, para os 14 diretores, houve uma reunião e o resultado da reunião foi que nós vamos em tal lugar fazer tal atividade. Eu relacionava isso para mostrar que eu também estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não sei se você tem essa informação, entendeu? Eu tenho a informação do porquê eu estou ligando e sei que se eu ligar, o resultado vai ser esse. Eu acho que se você conseguir colocar isso na relação do que você está fazendo, você vai mostrar que você foi um elo muito importante em tudo, entendeu? Porque é complicado, né? Você tem que parar para pensar na sua atividade, aonde você trabalha e o que você faz no meio de tudo isso. Eu não sei se isso vai te ajudar ou vai ajudar alguém, mas me ajudou quando eu percebi que se eu ficasse uma semana inteira fazendo ligação e ficava, por isso que hoje eu não gosto de trabalhar com telefone no secretariado remoto, eu não atendo telefone, eu faço qualquer coisa, mas não atendo telefone, porque eu fazia muita ligação e eu tinha que negociar. Olha, eu preciso disso, fulano vai aí, o presidente precisa do terno, olha, me traz o terno e tal. Então, eu precisava fazer muitas coisas. Então, na hora de relacionar, eu relacionava tudo isso. Espero que te ajude de alguma forma. Alexandra, tá aí? Tá me ouvindo? Oi, tô aqui, meninas. Eu acho que pode falar. Acho que eu vou continuar pensando um pouquinho mais, porque justamente nesse caso são só reuniões, né? Mas eu vou continuar exercitando, porque os bate-papos que vão acontecer nessa reunião talvez surtam efeito para eles. Por exemplo, eles estão falando nesse momento do cenário da pandemia. Então, eu marquei 12 reuniões, ponto. Não tem esse resultado que você falou, mas talvez colocar isso aí, olha, essa semana você conseguiu falar com 6 pessoas de diferentes empresas, colocar dessa forma, e não simplesmente reunião com a empresa Y, reunião com a empresa X, tentar mensurar o número de pessoas que ele falou, eu acho que dá para eu começar a trabalhar um pouquinho nisso. Acho que mostrar para ele a sua intervenção nisso tudo, né? Você exercer um papel fundamental para o sucesso do agendamento dessas reuniões. Acho isso bem importante. E uma outra coisa que ajuda a gente a mensurar os nossos resultados para o executivo que a gente trabalha é entender para ele o que é importante. Né? O que é importante para ele, no ponto de vista dele, o que é importante para ele, o que ele dá valor. Porque muitas vezes, se eu chegar para o executivo que eu trabalho e falar assim para ele, olha, essa semana eu atendi X ligações, ele vai olhar para mim e falar, entende? Então, assim, o que para ele é importante? Quantas reuniões, vamos usar o exemplo, quantas reuniões eu consegui marcar essa semana para ele, reuniões que eram importantes, que ele queria, que ele precisava agendar? Quantas reuniões eu consegui efetivamente fazer o agendamento, o conciliamento das agendas e tudo mais? Então, acho que esse é o caminho.
ou pelo menos um dos caminhos, tá? Vamos lá, tem mais... A Jane tá aí? Obrigada. Obrigada. Eu não sei se a Jane tá aí. Jane, se você estiver aí, fala um oi pra gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oi. Tá. É a Jane que tá falando? É. Oi, tudo bom, Jane? Bem, Cláudia. Tudo jóia contigo? Tudo ótimo. Tá. Você quer fazer a sua pergunta? Acho que a Sandra vai te ajudar nessa... Deixa eu ver. Qual que é a sua dúvida? Fala aí pra gente, vamos ver. Oi, tô aqui. Então, eu estava perguntando porque, assim, eu ainda não terminei a graduação, né? Como você sabe, eu tô no 6º período, estou caminhando para o 7º e eu pretendo trabalhar nessa área de home office, de secretariado remoto, né? E aí eu queria saber se eu posso iniciar, se de alguma forma eu posso iniciar esse trabalho sem ter um vínculo com uma empresa, sem trabalhar em alguma empresa. Se eu posso iniciar esse trabalho já agora, antes da formação ou não. Oi, Jane. Na verdade, assim, você pode, porque o que que acontece? Na verdade, assim, o que que eu falo para os meus alunos? Para você começar a trabalhar, o ideal seria você ter um grupo de serviços, de coisas que você gosta de fazer, de coisas que você sabe fazer, de coisas que você tem habilidade e competência para fazer. Isso é um ponto. Depois você vai fazer uma linkagem, né, com as ferramentas que esses serviços você conseguiria fazer de forma remota e home office, à distância. Então, claro que tem coisa que você vai conseguir fazer, tem coisa que você não vai conseguir fazer, porque tem coisas que são presenciais, tem coisas que sim, são coisas que você conseguiria fazer à distância. O que mais você precisaria? Você precisaria, no meu ponto de vista, encontrar um nicho de atuação. Seria uma área onde você iria atuar, porque fica mais fácil para você conseguir clientes se você focar numa área e não ficar um pouco muito generalista, digamos assim. Se você tem uma experiência profissional, se você já trabalhou em algumas empresas, se você já conheceu algumas pessoas, você vai conseguir, com essas pessoas que você já conhece, que já conhece o seu trabalho, você vai conseguir alguns clientes, alguém que te indique, enfim, fica mais fácil dessa forma. Você precisa ter vínculo com uma empresa para trabalhar? Não. Tem empresas que já estão contratando profissionais nesse modelo? Tem. Existem empresas que contratam, tá? De forma CLT, onde você trabalha parte do dia, parte da semana em casa e parte na empresa. E, claro, você pode se tornar uma empreendedora com seu CNPJ, sua empresa, seu local de trabalho e começar a prestar serviço. Também existem mais de um modelo que você pode ter, né? Não é um modelo fechado, que é uma forma só de trabalho. Qual seria a sua dificuldade no meu ponto de vista? Talvez a falta de experiência de trabalhar dentro de uma empresa durante um tempo e conhecer gente, e conhecer o ambiente, como é que faz, as soluções, porque assim, eu carrego comigo uma agenda que eu tenho há agora quase 21 anos, eu tenho contatos, eu tenho pessoas, eu conheço, então quando eu preciso, vou para essa minha agenda e vou atrás de tudo isso. É mais difícil? É impossível? Não, entendeu? Basta você ter vontade, então tem que correr atrás de informação. Você vai ter o dobro do trabalho, mas você tem a cabeça mais fresca do que a minha hoje, né? Você é mais nova, então você vai estar mais apta para algumas coisas que talvez daqui a alguns anos eu não vou estar. Então, assim, tem risco, mas tem benefício. É só correr atrás. Acho que é mais ou menos isso. Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Obrigada, meninas.
A Caroline Alves Sanches, ela quer fazer 2 perguntas. Caroline, tá me ouvindo? Pode ligar o microfone. Olá, todos me ouvem? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade do espaço, eu acho que é muito pertinente, principalmente pelo ramo, né, o nosso ramo de atuação. Quero parabenizar a Cláudia, a Sandra, já acompanho aí vocês há algum tempinho nas redes, então fico aí consumindo conteúdo, né, para agregar. Tenho 2 perguntas, até seguindo na linha do que já foi falado, muito bem colocado pela Sandra. Ui, ela caiu? Acho que ela caiu. Cláudia, acho que você está com o microfone desligado. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Vamos ver se a Caroline volta, tá? Mas enquanto isso, vamos seguir. A Jéssica Ferreira, ela colocou o seguinte aqui no chat. Vocês acham que é possível trabalhar como CLT e conseguir alguns trabalhos por fora para começar a ganhar clientes antes de efetivamente trabalhar apenas como assistente virtual? Cláudia, pelo amor de Deus. Deixa eu falar isso. Então vai lá. Pelo amor, Vai ter a sua. Como é o nome dela? É a Jéssica Ferreira. Jéssica, por Deus nosso Senhor. Vamos lá. Você pode fazer? Pode. Você deve fazer? Com cuidado, né? Porque assim, você é profissional CLT de uma empresa. Se a empresa descobrir que você está fazendo um trabalho fora do horário de trabalho, mesmo assim, se você tiver algum problema, brincando, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Se chegar lá na empresa, você não der conta do trabalho, eles perceberem que fora do horário, enfim, você está prestando serviço, você pode ser mandado embora por justa causa. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Existem pessoas que estão prestando serviço, mesmo sendo CLT? Sim, mas é bom você fazer isso de uma forma ainda privada, digamos assim. Bem tranquilo, que ninguém fique sabendo, sem divulgação na internet, para você não ter problema com a sua empresa, porque senão você pode ser mandado embora e isso não vai ser legal, tá? Toma muito cuidado. É isso, Cláudia. Tá bom, obrigada. A Eliane fez algumas perguntas aqui, eu passei batido sem querer, desculpa, Eliane. Mas vamos lá, ela fez algumas perguntas. Ela falou, né, ela cumprimentou a gente, falou assim, gostaria de saber quais ferramentas ou aplicativos hoje no mercado para marcar nossa produtividade. Ela quer saber se tem alguma ferramenta, algum aplicativo que ajuda aí a controlar a produtividade. Ou somente listar entrega da atividade e projeto, mesmo nesse momento, tá bom? Aí ela perguntou de novo, e sobre marcação de ponto? Time project. Legalmente falando, sugerem o que para comprovar a carga trabalhada? Deixa eu ver se ela fez mais alguma pergunta. São essas, né, Eliane? Acho que é isso. Tem uma ferramenta que se chama Time. Deixa eu ver se eu explico. Time Project. Estou escrevendo aqui, ó. Uhum. Você tanto coloca lá, é como se fosse um ponto mesmo. Você vai colocando lá. Você vai colocando o tempo que você está trabalhando, as atividades que você está fazendo. Se você trabalha por hora, você coloca lá o valor hora e ele vai calculando para você. Chega no final do mês, ou da semana, ou da demanda, você baixa o relatório e manda para o cliente. No caso, eu, pelo menos o pessoal que já fez aula comigo, sabe, eu sempre indico essa ferramenta, porque você pode fazer alguns projetos lá de forma gratuita, e depois você pode começar a pagar e fazer. Então, é bem legal, você tanto calcula o tempo
quanto você calcula o valor, né? Então, quando sai, já sai com tudo certinho. Ah, legal. Eliane, tá respondido? Eu vou ver se... Adorei, Sandra, vou pesquisar depois. Muitíssimo obrigada, meninas. Tá bom. A Caroline, acho que voltou, né? Perdi a conexão. Quer falar? Liga aí o seu microfone, Caroline. Gente, desculpem, minha conexão caiu aqui, sabe como é que é? Bom, vou tentar ser breve, são duas perguntinhas, eu achei melhor não escrever. Então, acho que para Sandra, a primeira delas, eu acho que você já até introduziu aí em outras respostas. Existe, na sua opinião, como especialista aí, um tempo certo você ingressa, por exemplo, CLT, vá para a PJ para ter a sua empresa? Então, isso é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é assim, hoje, por exemplo, eu sou formada em secretariado executivo e tenho 1 ano e 1 mês de experiência na área. Então, hoje eu trabalho CLT. Então, hoje eu já conheço os processos da empresa, como é que funciona, as ações daquela empresa, né, o ramo em que ela atua, enfim. E aí, como que é para o prestador de serviço aí do outro lado, por exemplo, no seu lugar, você tem uma escolha de ramo de empresas, de repente, sei lá, hoje eu atuo numa associação que representa o mercado de segurança eletrônica, mas amanhã aparece para mim um cliente num ramo de engenharia, por exemplo. Como que é para você? Como é que você faz essa escolha desses nichos? Ou você não escolhe? Então, primeiro, deixa eu entender, a primeira pergunta cortou, eu não entendi primeiro. Entendi do nicho, mas eu não entendi a primeira. Ah, sim. A primeira pergunta é se, na sua opinião, como especialista, você acha que recomenda um tempo ideal para você mudar do CLT para PJ? Tá. Primeiro, assim, quando eu comecei a estudar e conheci o secretariado remoto, em 2009, eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto de colocar isso como para você fazer uma relação, entendeu? Eu descobri isso em 2009 porque eu estava sofrendo um assédio moral. Então, eu falei assim, não, eu tenho que sair, eu vou fazer faculdade, porque eu não tinha faculdade, eu trabalhava como secretária, mas não tinha faculdade. Eu falei, então eu vou fazer faculdade, vou sair, enfim, pesquisei e encontrei o secretariado remoto. Uma das grandes coisas naquele momento, quando eu encontrei o secretariado remoto, eu me foquei na pesquisa, foi primeiro nas motivações e como aquelas mulheres que trabalhavam naquilo, qual era o perfil dela. Para quem gosta de fazer pesquisa, eu acho que a gente vai muito a fundo em algumas questões. Eu pesquisei e encontrei que a motivação era ter uma qualidade de vida melhor, ficar com a família, não pegar trânsito. Algumas mulheres já trabalhavam há algum tempo, já tinham 40 e poucos anos, não tinham filhos, ou tinham casado e nunca tinham prestado atenção muito na família, não tinham constituído uma família da forma que elas queriam fazer uma pós-graduação, porque trabalhar como secretária é estressante na questão do tempo que você tem que se dedicar para a empresa, para o chefe, enfim. Eu vivia aquilo naquele momento. Então, para mim, aquilo foi uma coisa que me brilhou os olhos. Outra questão era que como que elas começaram a trabalhar dessa forma? Elas pararam de trabalhar, foram para a casa delas lá, cuidar do que elas queriam, mudaram de vida. E eu percebi ali que porque elas tinham uma experiência, porque elas tinham um contato, porque elas tinham uma relação grande dentro das empresas, elas eram chamadas para fazer alguns serviços, continuaram tendo um contato com a empresa e acabaram fundando suas empresas de secretariado remoto. Para mim, este ponto é importante na questão de você entender alguns conceitos do secretariado remoto, tá? É claro que conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando, naturalmente. O mundo muda, as pessoas mudam, as gerações vão vindo.
É claro, como eu falei agora há pouco para outra menina que perguntou, vocês têm a cabeça mais nova, vocês estão abertos, vocês são ligados à tecnologia, eu tenho, ninguém vai espalhar, mas eu vou fazer 45 anos, então assim, é difícil, né? Ó, segredo para 35 pessoas. Então, para mim, eu gosto disso, eu sempre gostei, eu faço sites desde 2007, então eu gosto, é uma coisa que me chama a atenção. Mas é claro que para vocês é mais fácil. É mais fácil você começar a entender mais sobre tecnologia, tentar linkar aquilo que você sabe com serviços, empresas, enfim, é mais fácil. Você disse que tem 1 ano e pouco de experiência, já é uma experiência, né? Claro que você vai ter que estudar, vai ter que ir atrás de informações, enfim, mas tenha na sua mente a informação do que foi aquilo que como começou e como o mundo está mudando. Acho que isso é importante. Na relação do nicho, eu não gosto de ser muito generalista, tá? Porque quando você quer tudo, você não tem nada. Eu acho assim. Hoje eu trabalho com outras pessoas e quando eu vejo que tem alguma demanda, alguma coisa que eu não tenho todas as habilidades de fazer e também hoje eu não tenho tempo para fazer, eu passo para outras pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com mídias, eu gosto de trabalhar com sites que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com assessoria pessoal, eu acho isso legal, eu gosto, é uma coisa que sempre gostei. Eu acho que é uma coisa que você tem que procurar dentro de você, o que você gosta de fazer. E não tenta abraçar o mundo. Acho que se você focar numa área que você quer trabalhar, que você gosta de fazer, vai ser mais fácil de você conseguir clientes. Então, seria mais ou menos essas duas bases, assim, para você começar a ter uma estrutura mínima, para começar a trabalhar de uma forma mais, acho que, focada e certa. Seria mais ou menos nesse sentido. Tá ótimo, já respondeu aí. Muitíssimo obrigada. Nada, imagina. Obrigado você. Beijo. Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. A Gláucia, deixa eu ver, ela perguntou, ela quer saber se alguém aqui trabalha em pool. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dela, que já passou aqui. Acho que ela quer saber como o pessoal tem enfrentado aí o home office, o pessoal que trabalha em pool. E aí a Cristiane falou que trabalha. Você quer falar um pouquinho, Cristiane? Cristiane é minha aluna, pode entrar. Responder a pergunta da Gláucia? Oi, Cláudia, é a Gláucia, posso falar? Pode falar, claro. Olá, boa noite para todas, bom estar com vocês. Queria contar só um pouquinho da minha experiência. Nesse momento, eu estou de licença maternidade, estou terminando, retorno agora em junho para o meu trabalho. E dizer que trabalhar em home office, para mim, nesse momento, confesso que não foi uma surpresa, porque como eu sempre trabalhei como secretária de presidência, eu participava de muitos eventos, de reuniões, cuidava das residências do presidente, então eu saía muito do escritório, né? Então, eu já estou meio que acostumada a trabalhar remotamente. O grande desafio para mim agora é que de 3 anos para cá eu estou trabalhando no Family Office, que tem sido uma experiência bem bacana para mim, e até então nunca tinha trabalhado num pool, né? Como secretária de presidente, sempre trabalhei muito sozinha, né? E não podia compartilhar nada, a gente é sempre muito discreta, né? E agora é diferente. Agora no pool, eles prezam muito, apesar de cada um atender um executivo, são da mesma família, a family office, é claro, mas é importante para ele que as 3 secretárias saibam de todos os assuntos ao mesmo tempo. Se uma não tiver, a outra tem que estar ali para suprir a necessidade. E por mais que a gente não se reunia, não tirava um tempinho, a gente estava sempre atenta. Então, por mais que uma dava uma saidinha, o outro chegava e perguntava, a gente sabia responder. Nesse momento de pandemia, eu acredito que a gente precisa, sim, para aquelas que trabalham no pool, criar uma estratégia para que isso não se perca. Uma vez que você até comentou, saber qual é a necessidade do seu executivo, né? Para os nossos executivos, isso para eles é importante. Né? Eu estou voltando agora e vou dar algumas sugestões, alguma delas até da gente tirar pelo menos meia hora do dia
no começo ou no final do dia, para a gente compartilhar as nossas tarefas, dizer o que cada uma fez, para isso não se perder, já que isso para eles é bastante importante. E aí eu queria perguntar, né, acho que uma secretária que já me disse que ela também trabalha em pool, se alguém teria alguma sugestão, até para a gente criar aí estratégias para não perder isso. Uma vez que existe um pool, é porque isso para a empresa é importante e para os executivos também. Legal, Glaucia, obrigada pela sua pergunta. Você já pensou em entrar em contato com profissionais de secretariado que atuam em pool e trocar ideias? Então, essa é a minha primeira tentativa, né? Até então, não tinha tido contato com ninguém que tivesse trabalhado em pool. Eu acho que tanto as empresas como nós profissionais da área de secretariado estamos expostos a um ambiente compartilhado, né? Tanto físico como algo intangível, mas que é muito importante, como contato umas com as outras. Eu participo assim como muitas meninas aqui, e também meninos, participo de grupos do WhatsApp, enfim, que me ajudam muito, mas com relação ao pool especificamente, que eu acho que é algo mais nichado mesmo, seria super interessante criar aí uma interação, uma comunicação com outras profissionais. Olha que legal seria se vocês conseguissem criar um grupo onde tivessem pessoas, profissionais de secretariado que trabalham em pool, só que nesse momento estão trabalhando em casa, cada uma na sua casa em home office, sabe? Para trocar ideias, experiências. Então, acho que seria super, super produtivo. Se você quiser, pode falar. Não, eu ia dizer que até então, antes de eu entrar para essa área do pool, eu nunca tinha ouvido alguém dizer, até as experiências que já teve no pool. Esse é um projeto que eu estou até começando a desenvolver, porque é um assunto que não era muito falado no meio, pelo menos no meio das secretárias com qual eu já convivi. E agora, com a pandemia, até nós temos uma situação completamente diferente, né? Sim, completamente diferente. E eu acredito que o que a gente está fazendo agora e o que a gente tem feito aí nas redes sociais, né? Eu e a Sandra, no caso, a gente tem até um evento para profissionais de secretariado, onde a gente leva palestrantes super capacitados para falar para nós, justamente com o intuito de compartilhar conhecimento, informação, e é muito, muito, muito importante. E nesse momento que a gente está meio não, né, totalmente isolado dentro de casa, a gente, mais do que nunca, precisa falar com as pessoas, né, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter essa interação, a gente precisa falar quais são os desafios que a gente está passando, porque, de repente, o desafio que eu estou vivendo hoje, o outro já viveu, né, já passou por isso, e ele pode me falar, olha, Cláudia, você já tentou isso ou aquilo? E eu falo, poxa, não é que eu nunca pensei nisso e tudo. Então, eu acho que o caminho é realmente a troca de ideias, de informação e a busca de conhecimento. Tá joia, obrigada. Obrigada. Vamos ver aqui. A Rê Fontes perguntou, qual empresa que a Glaucia trabalha? Não sei se a Glaucia quer falar. Se você quiser falar, pode falar. Eu trabalho numa empresa chamada União Vidigal, mas se vocês pesquisarem, vocês não vão achar nada a respeito. É uma empresa, um banco de investimento também e um family office, e eles prezam muito pela descrição. Então, por mais que pesquisarem, não vão encontrar nada a respeito da empresa. Mas é uma empresa muito bacana de trabalhar, eu estou amando, eu vim de empresas muito, muito grandes, e quis entrar num desafio novo e estou curtindo muito. Inclusive, trabalhar num pool de secretárias também. Legal. Obrigada. A Refontes comentou aqui, trabalho em pool também, seria ótimo fazermos um bate-papo sobre o tema, olha aí.
Tá vendo? A Refontes também trabalha em pô, olha aí a troca de ideia rolando, hein? Desafiador home office em quarentena com a família. Essa é uma outra questão, né? Que a gente tem, muitas pessoas têm que conciliar o trabalho em casa com cuidado com os filhos, cuidado com o marido, o homeschooling, né? Você tem que ajudar o seu filho com as tarefas de casa. Então, no meu caso, que tenho um filho só pequeno, tenho 2, mas um só pequeno, não é tão desafiador. Mas imagina para uma mãe, para uma mulher que tem 3 crianças dentro de casa, né? Ter que trabalhar, ter que cumprir a jornada, ter que cuidar do filho, ter que parar para fazer almoço, janta, café da manhã, né? As refeições do dia, preparar tudo, cuidar do marido, lavar a roupa, limpar a casa, é bem desafiador, bem desafiador. Cheguei aqui atrasada, foi falado sobre contrato, seus modelos e dicas. Sandra, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre contrato, modelo de contrato e dicas? Não sei exatamente o que ela está... Horaciana. Se a pessoa vai trabalhar como secretariado remoto, estou vendo a pergunta aqui, eu estava lendo e falando. Se a pessoa vai começar a trabalhar com secretariado remoto, existem alguns contratos simples na internet que você pode baixar esses contratos e usá-los como modelo num primeiro momento, tá? Não tem nenhum problema, você pode usar. A questão é quanto tempo esse contrato vai ser utilizado. Eu gosto da ideia de você fazer um primeiro contrato de 3 meses e depois você refazer, né, essa conversar com o cliente, para depois ver se está tudo bem para os 2 lados, se o valor está sendo um valor justo, porque senão você fica... às vezes amarrado num contrato durante 1 ano, não tem mais como mudar esse valor. Então, se você vai conversar com um cliente, vai fazer, mesmo que seja um contrato simples, faça um contrato desses mesmo que tem na internet. Se você conhecer algum amigo, uma amiga que seja advogado, converse, até dentro se você for MEI, né, dentro ali do Sebrae, eles te colocam lá alguns contratos mesmo que simples, então dê uma olhada, não precisa ter nada muito assim, claro, diferente, mas um contrato de prestação de serviço já basta. Obrigada, Sandra. O Francisco Henrique, ele diz o seguinte, eu gostaria de perguntar sobre a questão emocional, aí embaixo a Cíntia França comentou, Francisco, emocional já era. Ô, Francisco, me fala uma coisa, a sua pergunta é muito abrangente, né? A questão emocional dentro do home office, é isso? Você pode ele quer falar? Põe ele para falar. Você quer falar? Ele. Ô, Francisco. Não é Francisca, na verdade é Sabrina. O Francisco, na verdade, não é Francisco, é Sabrina. É que eu entrei pelo e-mail do meu filho de 3 anos, gente. O e-mail por causa da escola que faz as aulas online agora. Então, nem eu sabia que tinha logado com o Francisco. Já estava conectado. Então tá bom. É um prazer estar aqui falando diretamente com a Cláudia e com a Sandra, porque eu já acompanho a Cláudia há algum tempo e é a primeira oportunidade que eu tenho de conversar com você. E a Sandra eu conheci agora com a pandemia, né? Já estou na área de secretariado. Pandemia não, hein? Por quê? Porque o secretariado remoto apareceu para mim agora, né? No momento que eu tive a necessidade de trabalhar remotamente. Eu já atuo há 20 anos, né, como secretária, e assim, eu, há 7 anos, em função do papel que eu tenho na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho uma pegada muito dedicada à parte emocional das pessoas que trabalham comigo. Me encanta essa parte, né, de qualidade de vida na empresa. Então, eu queria fazer uma pergunta a respeito, trabalhando remotamente, existe alguma ferramenta, talvez de RH, alguma coisa que eu pudesse fazer uma pesquisa, medir um pouco como as pessoas estão nesse
algo que eu pudesse utilizar, que já estivesse pronto? Não sei, Sandra, se você conhece alguma coisa nesse sentido, para organizacional, alguma coisa assim? Olha, eu não pesquisei nada nesse sentido. Eu conheço mais de 190 ferramentas. Esse tipo de ferramenta eu ainda não pesquisei, mas eu já estive em palestras aonde o palestrante usou esse tipo de ferramenta com o público. Eu posso até fazer uma pesquisa, depois eu coloco lá no grupo, mas eu acho que o emocional nesse momento de todo mundo foi para o espaço. Vou falar por mim própria, assim. Eu, mesmo trabalhando em home office, num primeiro momento foi difícil para começar a me entender e falar, não, tem que tocar e ir para frente, porque é muito difícil. O meu namorado, ele trabalha numa empresa grande e eles também estão muito preocupados com a questão dos funcionários estarem em casa, de como é. Ele também tá que nem a Cláudia, assim, até brinquei com a Cláudia outro dia. Ele acorda, já começa a trabalhar, fala, gente, eu não consegui fazer você do meu lado, já viu todas as minhas palestras e não conseguiu entender o trabalho no office. É complicado, eu acho muito complicado para quem nunca trabalhou ainda no meio de uma pandemia. As notícias são tão tristes, é complicado. Mas acho que a Cláudia, acho que até colocou alguma coisa aqui, que já trabalhou e estudou a parte de coaching, acho que deve ter alguma coisa mais específica nessa parte de ferramenta, né, Cláudia? Isso. Na verdade, assim, eu entendo que o princípio básico da inteligência emocional, a inteligência emocional está ligada com o nosso nível de autoconhecimento, né? E com quanto mais a gente também se conhece, mais a gente consegue fazer a leitura do outro. Eu compartilhei aí com vocês esse link. Se vocês abrirem, vocês vão ver que é um teste bem legal para saber quem são seus inimigos internos, tá? E eu sugiro que vocês façam esse teste, porque tem toda a relação com a inteligência emocional. Eu estou procurando aqui um outro teste bem legal que eu conheço. Deixa eu ver. Que é um teste que fala sobre desenhos da rede neural. É muito legal esse teste, gente. Façam esse teste, porque além de interessante, ele é divertido. Você pode até fazer com seu filho, com a sua filha, para quem tem criança em casa. É um exercício que ajuda também a descontrair, e você vai ter esse teste dos desenhos neurais, tá? Então, são 2 testes aí legais para fazer, bem interessantes. Peguem esses links aí e façam depois. Bom, no meu ponto de vista, a inteligência emocional está ligada muito com a espiritualidade, né? Que não tem a ver com religião, mas tem a ver com a sua conexão consigo, com as outras pessoas e com Deus. Então, acho que quanto mais a sua conexão com Deus, quanto maior ela é, maior também vai ser o seu nível de inteligência emocional. E sempre, sempre, sempre buscar conhecimento, aprendizados, fazer cursos, buscar melhorar nesse aspecto. Uma coisa que também tem ajudado bastante as pessoas é os psicólogos, os terapeutas têm atendido online. Né? Para quem não sabe, tem um site que é o telavita.com.br, e nesse site você vai encontrar lá uma série de profissionais muito capacitados, psicólogos, que eles fazem o atendimento online para as pessoas, tá? Se eu não me engano, eles atendem 1 ou 2 convênios médicos, mas você pode pagar também a parte, se eu não me engano, é 100 e poucos reais a consulta. É claro que nem todo mundo pode desembolsar esse valor, né? Mas para quem pode, ou para quem, de repente, tem uma assistência médica que faz a cobertura dessas consultas, vale muito a pena, tá? É telavita.com.br.
E ajuda muito nesse momento, né? Você conversar com um psicoterapeuta, você trocar ideias e falar a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções, nesse cenário, especialmente nesse cenário, ajuda bastante. Vamos lá. Tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta, alguém que não perguntou nada e que queira fazer alguma pergunta? Essa é a chance, hein, gente? Quem não perguntou ainda e quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai seguir com as outras perguntas aqui. Vamos lá. Boa noite. Posso perguntar Oi. aqui direto? Claro! É o Jonathan? Tá, isso. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Quer dizer, você já chegou faz tempo, né? Mas seja mais uma vez bem-vindo, Jonathan. Que bom. Eu tenho dificuldade, porque também eu sou secretário recente, vamos dizer assim, mirim. Eu tenho dificuldade em saber o horário de início e término de cada atividade. No início, assim, eu faço assim, geralmente faço uma lista que eu tenho que fazer no dia, e aí eu faço a lista, pronto. Só que eu queria me controlar assim, eu vou fazer essa atividade de tal hora, depois eu vou passar para a próxima, e se não der para terminar essa, eu termino amanhã. Como eu estou em casa, né, o dia todo, eu faço atividade até acabar, e aí eu vou acabar, às vezes, bem tarde, porque você fazer tudo que você tem que fazer no dia e terminar é muito tempo. Tem alguma dica, assim, para vocês são mais experientes que eu, de média de tempo para cada atividade, ou algo assim, ou só com o tempo mesmo que eu vou ter o feeling? Mas, Jonathan, mas isso tem a ver com ansiedade? Porque eu sou ansiosa e tenho isso. Às vezes eu começo a fazer uma coisa, eu sou tão ansiosa que eu começo e quero terminar, se não termina, eu fico doida. Mas aí com o tempo eu fui me moldando porque eu percebi assim, quando eu troco de atividade, eu produzo mais. Então, se eu estou fazendo, exemplo, se eu estou mexendo num site, aí aquilo começa a me cansar. Eu quero terminar, mas aquilo está me cansando. Aí eu paro, falo, opa, mas eu vou começar a fazer uma outra coisa, porque aí eu faço outra coisa e começo a render mais. Quando eu volto melhor, né? Eu acho que é uma questão de, assim como a Cláudia estava falando da questão emocional, com a pergunta que teve, eu acho que essa questão da gente ter essa ansiedade de querer terminar é uma coisa que a gente tem que controlar. Eu falo por mim, assim, porque eu sou assim mesmo. Às vezes eu faço sem pensar. Aí eu falo, caramba, não, chega, e eu vou fazer uma outra atividade, depois eu volto nessa. E claro, também experiência, né? Depois chega um determinado período da sua carreira que você já vai saber. Você fala assim, eu posso deixar mais para o final da tarde, porque em 1 horinha eu faço, né? Isso também tem a ver com o tempo que você tem de carreira e como você já vai tendo essa habilidade maior. Você tem outra visão, Cláudia? O que você acha? O microfone, Cláudia, eu não estou te ouvindo. Eu esqueço, gente, de ligar o microfone. Então, Jonathan, é o seguinte, já ouviu falar na técnica Pomodoro? Já, não funcionou comigo. Porque Não eu funciona. desligo, já termina, rapidinho. Aí eu desligo o alarme, nisso vai o loop de desligo o alarme e não faça pausa. Ô, Jonathan, você tem que se autoeducar, né? Você tem que entender o que funciona para você. Então, por exemplo, essa técnica você já sabe que não funciona. Mas você já chegou a utilizar outra técnica? Você pode compartilhar com a gente um exemplo? Não. Não? Agora foi a única que eu tentei. Então você tem que tentar outra técnica. Por exemplo, pegar um caderno de manhã e listar o que você vai fazer. Então você coloca lá, você tem, sei lá, 5 tarefas, né? Aí você coloca lá, por ordem de prioridade, tarefa A, B, C, D e E, tá? Aí você coloca lá, a tarefa prioritária, obviamente, é a A.
Então, você coloca um tempo para você concluir essa tarefa A. É só um exemplo, tá? Uma ideia que está me vindo aqui agora na cabeça. Você coloca lá um tempo de conclusão para essa tarefa e aí você desliga do mundo, Jonathan. Né? Desliga as notificações do seu celular, fecha as abinhas da internet do seu computador e você não vai parar de fazer aquilo até que você conclua. É claro que tem algumas coisas que requerem tempo, de repente você precisa da resposta de outras pessoas, aí você vai passando para as tarefas seguintes. E aí, por exemplo, se você começou num dia, no dia seguinte você não concluiu por algum motivo a tarefa C, aí você passa a tarefa C para A, né? Então a tarefa C deixa de ser a prioridade C e passa a ser, então, no dia seguinte, a prioridade A. Faz sentido para você? Sim, clareou. Muito Clareou. Então, vai fazendo assim, mas nesse tempo que você pega para fazer isso, você esquece o mundo exterior. Então, mas você foca naquilo. Não é esse o problema dele? Que ele fica muito tempo numa tarefa só e não para outras coisas. Eu entendi direito, é isso? Não, é um pouco das duas, porque eu faço assim, eu boto a lista e se eu não terminar a lista toda, pra mim, eu não trabalhei o dia todo. Ah, não, mas Aí, lista uma de atividade ou outra que eu prioridade. deixo para outro dia, mas eu sempre vou, tipo, é mais complicada, mas aí, até as mais simples, não, vamos fazer isso logo hoje, porque amanhã eu já fico com menos coisas, Ah, só com o não. que ele pedir. Não, eu Mas acho que a essa atividade, lista. assim, de determinar o horário, porque se eu determinar o horário, eu automaticamente já vou determinar o horário de pausa, que é um pouco da técnica do Pomodoro. Sim. Essa Eu acho que técnica vai não deu funcionar muito melhor certo assim. comigo, não. Mas eu acho que é muito na questão de uma lista de prioridades. Tem que ir ticando, fazendo. Não deu para fazer outro dia. E claro, você trabalha com gestores, com pessoas, e você tem que saber o que eles querem, né? Qual que é a prioridade da entrega, né? E aí você vai fazendo. É complicado, mas é uma questão de experiência também, não é? Eu acho que é um pouquinho de cada, um pouco de você, um pouco da experiência, um pouco da prioridade, um pouco menos ansiedade, né? A questão de você ter outras prioridades que não só o trabalho, para você conseguir se organizar, porque aí você vai conseguir fazer melhor. Eu acho que é uma questão complexa, mas com o tempo você vai conseguir fazer. Tá bom, obrigado. Eu tenho outra dúvida, que é na parte de atendimento, porque agora a empresa toda ficou online, não só eu, e aí criaram vários grupos de vários setores e etc. E aí eu fico sem saber como dar conta de tanto grupo e das demandas individuais, porque aí quando eu vou ver, são várias atividades acontecendo, como é que eu controlo, e aí, além das reuniões, tem também as conversas, e aí, lê esse assunto, lê isso aqui, lê aquilo outro. Aí tem a troca, aí já tem um assunto para marcar para reunião, toda hora uma demanda nova de cada grupo, e aí eu fico sem saber como controlar de um jeito eficiente os grupos de WhatsApp, porque às vezes aí eu vou refazendo alguma coisa, quando eu volto já tem 40 mensagens, eu fico, poxa, ou fica no WhatsApp ou faz as coisas, não dá para fazer os dois. É uma questão difícil, complicada, Alguma dica? Renata. Olha, eu lembro que assim, eu já falei aqui, eu trabalhei no Rotary como secretária, tinham 40 associados, todos eles eram líderes dentro das empresas deles, né? E aí a gente brincava que era muito cacique com um índio só, que só tinha eu, né? Todo mundo sabia mandar, é só eu. E uma vez um diretor virou para mim e falou assim, Sandra, esquece o que todo mundo fala, porque todo mundo aqui só sabe mandar. Olha, só para o presidente. Você deve as coisas de satisfação para ele. Faz o que ele te pediu primeiro. Então, mudava de um ano para o outro e eu focava nele. Eu lembrava, até hoje eu lembro do que ele falou. Eu olhava para o presidente porque todo mundo pede coisa. Isso é prioridade também, é saber quem é o líder principal, né? E você olhar para aquele líder e saber que é ali que você tem que responder. Mas eu acho que a Cláudia trabalha hoje numa empresa com equipes e também deve ter alguma sugestão. Tem grupos de WhatsApp lá, Cláudia?
Então, Sandra, eu trabalho lá há 5 meses apenas, né? E bom, aí a gente tira esse tempo de pandemia, fica menos. A gente tem, para não falar que eu não tenho nenhum grupo nesta empresa, acho que eu tenho 1 ou 2 grupos para tratar da agenda do executivo que eu assessoro. Só. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinham mais grupos, porque o meu antigo chefe, ele era o louco dos grupos. Então, tinha o grupo da casa de Ilhabela, o grupo da casa do Caxingui, o grupo da casa do Morumbi, o grupo dos seguranças, o grupo dos motoristas, o grupo das secretárias, porque ele tinha 2 secretárias, eu e uma outra, né? A outra era pessoal, eu cuidava do corporativo e tinha uma recepcionista. Então, ele chamava de grupo das secretárias. Então, ele tinha grupo, ele criava grupo para tudo, fora os grupos das reuniões, dos projetos que ele tinha. Então, assim, eu tinha que, obrigatoriamente, todos os grupos que ele me colocava, eu tinha que acompanhar. Não tinha jeito, não tinha saída. Se ele me colocou naquele grupo, eu tinha. Claro que tinha um grupo principal, que o meu foco principal era naquele grupo, que era o grupo das secretárias, tá? Que a gente tratava da agenda dele, de coisas específicas que tratavam da pessoa dele. Os outros, muitas vezes, tinha interferência de família, o que ele queria que fizesse, casas e tudo mais. Mas como eu era secretária corporativa, meu foco maior era no grupo das secretárias. Mas isso não me isentava de olhar e checar os outros grupos. Então, depende muito do seu contexto, Jonathan. Depende muito. Você precisa ver para quem você responde, né? Qual é a sua relevância dentro daquele grupo, e muitas vezes até questionar isso. Né? Questionar por que você está naquele grupo, entender qual é a sua relevância e qual é a sua participação ali. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, John. Sandra, Oi. eu vou ler aqui mais algumas perguntas e acho que a gente já vai passar para a parte final, né? Tá. Da nossa reunião. A Marlene, você fez uma pergunta, mas eu não consegui acompanhar aqui qual foi. Você quer falar para a gente? Marlene não, desculpa, Marlete. Marlete, você quer fazer a sua pergunta? Senão eu vou passar para a próxima. Oi. Oi, Marlete. É Marlete? Sim. Tudo bom, Marlete? Boa noite. Oi, boa noite. Eu tenho dúvidas, bastante dúvida, em relação a colocar valor nos serviços. Às vezes eu tenho relatório para fazer, ou até mesmo só assessorar em algum evento. E eu sempre fico na dúvida, assim, de como eu posso colocar um valor nisso, né? Se por hora, se por demanda. Eu gostaria de um exemplo de vocês, assim, algumas sugestões. Você trabalha como secretária remota? Sim. Tá. Você já trabalha há um tempo? Você tem empresa estabelecida ou você está prestando um serviço assim, freela? Tipo, eu tô fazendo curso teu, né? E aí eu tô iniciando, assim, como secretária remota, mas antes disso eu trabalhei já como assistente administrativa há muitos anos, então eu faço alguns frees, assim, dando assessoria, né, para algumas ex-chefes minhas, né, uns contatos que eu tinha profissionais antes. Entendi. E às vezes ela me chama, fazer eventos, ou até mesmo, assim, trabalhos... Tenho condomínios aqui perto da minha casa, que elas me pedem trabalhos assim. Um relatório, por exemplo, de todos os aluguéis dessa minha cliente. E quem me chama mais é essa outra que eu trabalhei muitos anos com ela, que é nos eventos, né? Entendi. Que nem um evento corporativo para mim dar uma assessoria lá. Só que depende, né? Sabe que um evento é muito complexo. Às vezes eu vou, é só enviar convites, né? Online ou físico.
às vezes não, às vezes tem que também contatar, tem todo um tempo, né? E às vezes eu fecho num valor e acaba que a demanda é bem maior e eu acabo me prejudicando, né? Cobrando muito pouco. Entendi. Você falou que está fazendo o meu curso. Qual curso é? Sim, é secretário remoto. Tá, o iniciantes ou o especialista? É o especialista. Tá, você não chegou lá na área de precificação. Cheguei, mas como eu eu dei uma lida, assim, só que como aqui no Sul, às vezes tu vai dar um valor, acaba que acha muito caro. Entendi. E aí eu tenho colocado meio que uma base ali, só que queria saber de vocês, assim, como é que vocês colocam, né, para mim ter um pouco mais certeza nos meus valores. Tá, na questão, falando que é um trabalho pontual, você poderia pesquisar o quanto uma pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho está cobrando. Comece por aí, né? Você falou que é um evento, você vai fazer um pré-evento, um evento, um pós-evento, de repente. Aí seria uma demanda onde você vai, inclusive, presencialmente. Existem algumas questões que você pode colocar no pré-evento. Você vai fazer convites, vai convidar as pessoas, vai fazer uma lista de convidados que vai participar. Então, quantas horas você vai gastar para isso, né? É uma forma de você começar do dia do evento. Você vai ficar lá o dia inteiro no evento. Você vai precisar ir transporte de carro. Você vai precisar de a gasolina. Você vai precisar de uma alimentação, né? Pós-evento, você vai entrar em contato com as pessoas, vai dar um feedback, enfim. Você precisa realmente colocar no papel o tempo, né? O tempo que você vai gastar com tudo isso, o que você vai gastar se você for se deslocar de um lugar para o outro, entre condução e alimentação, fazer uma pesquisa, né? Eu estou te dando um exemplo de uma coisa muito pontual, mas você precisa fazer uma pesquisa para ver quanto que uma pessoa que vai fazer isso ganha, né? Aí na sua região, já que você acha que de repente o valor pode ser a mais ou a menos, e conversar com a pessoa, dizer, olha, eu não estou me sentindo confortável porque de repente a demanda é a mais, né, do que a gente combinou. Se você quer entrar nesse negócio, não adianta você fazer um trabalho que você se sinta, entre aspas, dado por aquilo, e aí depois você termina e se sente chateado, não gosta. Esse trabalho, para mim, ele tem uma essência muito, assim, muito clara, que é uma coisa que você tem que fazer e tá gostando, né? E a questão da precificação, quando você trabalha com um grupo de serviços, você também tem que fazer uma coisa, digamos, esse grupo de serviços fechado é X, né? Esse grupo de serviços, se eu fizer por hora, é X, né? A gente fala assim, olha, eu pelo menos falo, eu dou vários exemplos na questão da precificação, tá? É um valor que quanto que você acha que você deveria ganhar por mês? Eu deveria ganhar por mês R$3.000. Então eu vou dividir isso por dia, por hora, por demanda, até ficar um valor que você acha que você vai ficar bem, se você de repente ter 3 clientes, 4 clientes, mas você não vai conseguir ganhar R$3.000 com um cliente só, né? Então você vai precisar dividir isso por uma quantidade de clientes, de repente 4, 5, 3. Então é muito também complexo, assim como eu falo na questão de secretariado remoto, home office, ferramentas, é complexo. Por isso que tem várias fórmulas para você fazer, tá? Como você cobra isso? É por dia ou é por demanda? Normalmente, na hora, quando eu vou negociar, eu vejo o que seria o serviço, né? Vai ser só envio de convites, ok? Um evento de quantas pessoas? Tantas pessoas. E aí eu calculo mais ou menos o tempo que eu teria, né, para fazer esse trabalho. E aí eu coloco o preço ali, dentro do que foi me colocado o orçamento, né? Mas aí você acha que depois isso é muito importante. Você acha que o que você cobra é muito pouco, ou depois que você cobrou e combinou, a pessoa te manda fazer mais coisa?
É exatamente isso. Tipo, fechamos o valor, fechamos. E eu gosto de fazer isso, eu me sinto realizada. Só que eu preciso também de grana, né? Então, eu fico numa situação meio que complicada, assim. Então, eu queria ter mais bases com vocês, mais exemplos de vocês, para poder ter mais argumento também na hora de negociar agora. Tipo, não, é assim que não tem como eu fazer por menos, né? Exato. E a pessoa não pode te pedir para fazer mais coisa. Entendeu? O que a gente combinou é isso. Se contrato, mesmo um contrato pequeno, simples, você precisa colocar muito claro lá, olha, a demanda é essa, eu vou fazer isso, hora extra ou serviço extra é mais X. E tem que ser firme, tem que ter pulso firme para a pessoa, assim, bom, não vou conseguir enrolar mais. É complicado, porque assim, o bom agora seria você conseguir outros clientes e deixar de fazer para essa, porque essa daí já sentiu que pode abusar da sua boa vontade. O legal seria você partir para outros clientes e tentar saber se essa demanda que você está fazendo aí na região, o que você está fazendo, qual é o valor médio cobrado, né? Para você não ficar tão fora e não se sentir mal depois que você terminou o seu trabalho. Mas assim, precificação não é uma coisa fácil, tá? Não... Agora, desculpa, Sandra, mas agora com a pandemia, até que surgiu mais pessoas fazendo o que eu já fazia, né? Mas antes eu não tinha com quem eu iria perguntar, sabe, como é que tu faz, assim. Eu ficava completamente perdida, porque aqui ninguém fazia esse serviço, né? Eles entendem só como um freelancer, assim, não entendem como é um profissional que vai, assim, faz remotamente ou vai fisicamente, executa e volta, né? Agora, com a pandemia, pode ser que eles tenham mais conhecido a minha profissão, né? Daí acho que agora pode ser que me enxergue melhor, né? O preço do meu trabalho. Sim, mas não desanima, não. Tá? E volta lá no curso, dá uma olhada, vê, qualquer coisa você me chama e a gente conversa em box. Lá você está lá provavelmente no meu grupo de alunos, você tem meu número de WhatsApp e a gente conversa, mas não desanima e não deixa as pessoas precificarem o seu trabalho. Eu sempre falo isso, você é dona do seu negócio, é você que manda. Então tá, brigadão, tá? Nada, beijo. Então tá bom, gente. Vamos finalizando aqui, partindo para a finalização da nossa reunião. A Horaciana, ela comentou aqui que ajudou bastante fazer a roda da vida, né? Tem no site de coaching. Eu vou colocar aqui meu Instagram para vocês e lá na bio do meu perfil, vocês conseguem acessar um link que tem o Círculo do Eu. Façam esse exercício, tá? A gente estava falando sobre inteligência emocional e tudo mais. É uma ferramenta muito legal. Entrando aí no meu Instagram, lá na minha página do Instagram, tem um link. Cliquem nesse link e procurem o Círculo do Eu. Façam esse exercício, tá bom? Bom, a gente quer falar aqui, né, Sandra, para o pessoal não sair do nosso grupo do WhatsApp, porque a gente tem novidades, né? A gente está pensando aí numa coisa bem legal, a gente ainda não vai falar, mas a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, então não saiam do grupo do WhatsApp, a gente também está pensando em fazer outras reuniões, de repente sobre outros temas, coloquem lá no nosso grupo do WhatsApp também se vocês têm sugestões, o que vocês querem ouvir, né, sobre o que vocês querem saber, tá bom? Então isso é bem importante, falem pra gente sobre o que vocês querem saber, quais temas que vocês têm interesse em que sejam abordados aqui. Sandra, você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, é isso. Vamos manter o grupo. A gente vai tentar fazer outras reuniões. A gente tem outros projetos em conjunto e também outras ideias que a gente tem de fazer coisas legais. Então, tanto nos meus grupos pessoais quanto no grupo lá que a gente formou, a gente vai trocar informações. E é isso, gente. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, que a reunião tenha sido positiva. Desculpa, lá no começo a gente teve um problema com a ferramenta, a gente vai tentar no próximo fazer com outra ferramenta, para ficar mais acessível para todo mundo. Eu vi que o pessoal falou do Zoom, a gente não quis fazer no Zoom porque a gente só ia ficar pouco tempo, né? Só 40 minutos, e aqui a gente conseguiu ficar um pouco mais.
Mas é isso, agradeço a presença de vocês. A gente sempre manteve ali 30 e poucas pessoas. Isso é muito, muito legal. Agradeço muito a participação. Acredito que eu tenha conseguido gravar. Então, se eu conseguir gravar aqui, porque a ferramenta está ligada ali, está gravando. Se deu certo a gravação, depois a gente vai disponibilizar no YouTube da Cláudia e no meu YouTube também. É isso, obrigado, boa noite para vocês. Gente, obrigada, tá bom? Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui nessa reunião. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, coloquem lá no grupo, a gente vai tentar responder, tá bom? E até mesmo marcar uma outra reunião, mas não saiam do grupo, porque tem novidade por aí, hein? Um beijo para vocês, boa noite, brigadão. Tchau. Tchau, tchau.